38. Como é possível que ele pareça tão confiante quando eu me sinto tão nervosa? Vin pensou. Ao lado de Ellen, enquanto o salão da assembleia começava a se encher. Chegaram cedo. Daquela vez, Ellen disse que queria aparecer no controle, ao ser aquele que cumprimentaria cada membro da assembleia quando chegasse. Naquele dia, aconteceria a votação para rei. Vin e Ellen estavam em pé no palco, acenando com a cabeça para os membros da assembleia quando eles entravam pela porta lateral do salão. Diante do palco, os bancos já estavam ficando cheios. As primeiras poucas fileiras, como sempre, acomodavam os guardas. Você está linda hoje, Ellen disse, olhando para Ven. Ela encolheu os ombros. Estava com seu vestido branco, um traje solto com algumas camadas diáfanas por cima. Como os outros, era desenhado para ter mobilidade e combinava com os trajes de Ellen. Com os novos trajes de Ellen, especialmente com o bordado escuro nas mangas. Suas joias se foram, mas tinha algumas presilhas brancas de madeira para os cabelos. É estranho, ela comentou, a velocidade com a qual esses vestidos voltaram a ser naturais para mim. Fico feliz que tenha feito essa troca, Ellen falou. As calças e a camisa são você, mas isso é você também. A parte de você que me lembra dos bailes. Quanto mal nos conhecíamos. Vin sorriu, nostálgica, olhando para ele, e a multidão que crescia ficou um pouco mais distante. Você nunca dançou comigo. Desculpe, ele disse, segurando seu braço com um toque leve. Recentemente não tivemos muito tempo um para o outro, não é? Vin abanou a cabeça. Vou cuidar disso. Ellen falou. Assim que esta confusão estiver terminada, assim que o trono estiver seguro, poderemos voltar um para o outro. Vin assentiu. Em seguida, virou-se com tudo quando percebeu um movimento atrás de si. Um membro da assembleia atravessou o palco. Você está nervosa, Ellen falou, franzindo levemente o senho. Mais que o normal. O que eu perdi? Ven balançou a cabeça. Não sei. Ellen cumprimentou o membro da Assembleia, um dos representantes dos Ska, com um firme aperto de mão. Ven ficou ao lado dele, sua nostalgia evaporando-se como a bruma quando sua mente voltou ao momento. O que está me incomodando? O salão estava cheio, todo mundo queria testemunhar os acontecimentos do dia. Ellen foi forçada a colocar guardas nas portas para manter a ordem. Mas não era apenas o número de pessoas que a deixava ansiosa, era a sensação de que o acontecimento estava errado. As pessoas estavam se juntando como abutres sobre uma carcaça podre. Isso não está certo, Vin falou, segurando o braço de Ellen, quando um membro da Assembleia se afastou. Governos não deviam mudar de mãos com base em argumentos expressados de um púlpito. Apenas porque não aconteceu desse jeito no passado não significa que não deveria acontecer. Ellen falou. Vin balançou a cabeça. Algo está muito errado, Ellen. Seth surpreenderá você e talvez Penrod também. Homens como eles não se sentam quietos e deixam uma votação decidir seu futuro. Eu sei, Ellen falou, mas não são os únicos que podem oferecer surpresas. Vin olhou para ele com um olhar questionador. Está planejando alguma coisa? Ele fez uma pausa. Em seguida olhou para ela. Bem, Ham e eu pensamos em algo na noite passada. Uma manobra. Eu estava tentando encontrar uma maneira de falar com você sobre isso, mas não houve tempo. Precisávamos nos mexer rapidamente. Finn franziu o senho, sentindo a apreensão dele. Começou a dizer algo, mas em seguida parou, examinando os olhos de Ellen. Ele parecia um pouco envergonhado. O quê? Ela perguntou. Bem, isso meio que envolve você e sua reputação. Eu ia pedir sua permissão, mas... Vin sentiu um leve tremor. Atrás dele, o último membro da Assembleia tomava o assento e Penrod levantou-se para conduzir a reunião. Ele olhou para Ellen, limpando a garganta. Ellen xingou baixinho. Olha, não tenho tempo para explicar, ele disse. Mas não é grande coisa. Talvez nem me traga tantos votos. Mas, bem, precisava tentar. E não vai mudar nada. Entre nós, eu digo. O quê? Lord Venture, Penrod falou. Está pronto para começar a reunião? O salão ficou em silêncio. Vin e Ellen ainda estavam em pé no centro do palco, entre o púlpito e os assentos dos membros da Assembleia. Ela olhou para ele, assolada por uma sensação de temor, confusão e um leve sentimento de traição. Por que não me disse? Ela pensou. Como posso estar preparada se não me diz o que está planejando? E por que você está me olhando desse jeito? Desculpe, Ellen falou, movendo-se para se sentar. Vin permaneceu em pé, sozinha, diante do público.
No passado, tanta atenção a teria aterrorizado, ainda a deixava desconfortável. Ela baixou a cabeça levemente, caminhando na direção dos bancos ao fundo, no seu lugar vago. Ham não estava lá. Vin franziu a testa, virando-se quando Penrod abriu os trabalhos. Lá, ela pensou. Entretanto, Ham na plateia, sentado calmamente com um grupo de ska. Lá, ela pensou, encontrando Ham na plateia, sentado calmamente com um grupo de ska. O grupo, obviamente, conversava baixinho, mas mesmo com estanho, Ven não era capaz de reconhecer as vozes, na grande multidão. Brisa estava com alguns dos soldados de Ham no fundo do salão. Não importava se ele sabia sobre o plano de Ellen. Estavam longe demais para questioná-los. Irritada, ela arrumou as saias e em seguida sentou-se. Não se sentia tão cega desde aquela noite, um ano atrás. Ela pensou naquele momento, pouco antes de eu entender o plano verdadeiro de Kaiser. Aquele momento quando pensei que tudo estava desmoronando ao meu redor. Talvez aquilo fosse um bom sinal. Teria Ellen tramando algum lampejo repentino de brilhantismo político? Não importava realmente que ele não tivesse compartilhado com ela. Ben provavelmente não entenderia mesmo a base jurídica. Mas ele sempre compartilhou seus planos comigo antes. Penrod continuou a cantilena, provavelmente aproveitando seu tempo diante da Assembleia. Seth estava no primeiro banco da plateia, cercado por uns 20 soldados, sentado com cara de satisfação, bem como ele devia. Pelos relatos que ela ouvira, Seth levaria a votação com facilidade. Mas o que Ellen estava planejando? Penrod votará em si mesmo, Ven pensou. Ellen também. Restam 22 votos. Os marcadores estão apoiando Seth, e os Ska também. Estão assustados demais com aquele exército para votar em outra pessoa. Resta apenas a nobreza. Alguns deles votarão em Penrod. Ele é o nobre mais forte da cidade. Muitos dos membros da Assembleia são seus aliados políticos de longa data, mas ainda que ele consiga metade da nobreza, o que provavelmente não conseguirá, Seth vencerá. Seth precisa apenas de 2/3 da maioria para levar o trono. 8 mercadores, 8 Ska, 16 homens ao lado de Seth. Ele venceria. O que Ellen poderia fazer? Penrod finalmente terminou seu discurso de abertura. Mas antes de votarmos, ele disse, gostaria de oferecer tempo aos candidatos para discursos finais que desejarem. Lord Seth, se importaria de ser o primeiro? Do público, Seth negou com a cabeça. Já fiz minhas ofertas e ameaças, Penrod. Todos vocês sabem que precisam votar em mim. Finn franziu o senho. Ele parecia tão seguro de si, e ainda assim... Ela observou a multidão, os olhos recaindo sobre Ham. Ele estava falando com o Capitão Demou, e sentado ao lado deles estava um dos homens que a seguiram no mercado, um sacerdote do sobrevivente. Vin virou-se, observando a assembleia. Os representantes dos Ska pareciam desconfortáveis. Ela olhou para Ellen, que estava em pé para tomar a palavra do púlpito. Sua confiança havia voltado. Ele parecia majestoso em seu uniforme branco impecável. Ainda usava coroa. Não vai mudar nada, ele disse. Entre nós. Desculpe. Algo que usasse sua reputação para ganhar votos. Sua reputação era a reputação de Kelsier, e apenas os Ska realmente se importavam com aquilo. E havia uma maneira fácil de ganhar a influência deles. Você entrou para a Igreja do Sobrevivente, não foi? Ela sussurrou. A reação dos membros Ska da Assembleia. As reações dos membros Ska da Assembleia, a lógica do momento, as palavras de Ellen para ela antes, tudo isso de repente fez sentido. Se Ellen se unisse à igreja, os membros Ska da Assembleia talvez temessem voltar contra ele. E Ellen não precisava de 16 votos para ganhar o trono. Se a Assembleia empatasse, ele venceria, com 8 Ska, e, seu próprio voto, os outros nunca seriam capazes de expulsá-lo. Muito inteligente, ela sussurrou. O estratagema talvez não funcionasse. Dependeria de quanta influência a Igreja do Sobrevivente tinha sobre os membros Ska da Assembleia. Ainda assim, mesmo que alguns Ska votassem contra Ellen, ainda havia os nobres que provavelmente votariam em Penrod. Se nobres suficiente votassem, Ellen ainda empataria a Assembleia e manteria o trono. Tudo o que eu gostaria era sua integridade. Isso é injusto, Vin disse a si mesma. Se Ellen tivesse se juntado à Igreja do Sobrevivente, ele se ateria a quaisquer promessas que fizera.
E se a Igreja do Sobrevivente ganhasse apoio oficial, poderia se tornar tão poderosa em Luthadel quanto o Ministério do Aço fora no passado, e como aquilo mudaria a maneira que Ellen a via. Não vai mudar nada, ele prometera. De forma desinteressada, ela o ouviu começar a falar, e sua referência a Kelsier parecia óbvia para ela agora. Ainda assim, a única coisa que conseguia sentir era um pouco de ansiedade. Era como Zane dissera, ela era a faca. Um tipo diferente de faca, mas ainda uma ferramenta, o meio pelo qual Ellen protegia a cidade. Ela deveria estar furiosa, ou ao menos aborrecida, porque seus olhos continuavam a mover-se para a multidão, porque não conseguia se concentrar no que ela lhe estava dizendo, em como ele a elevava, porque de repente ela ficou tão inquieta, porque aqueles homens estavam se movendo sutilmente para os cantos do salão. Então, Ellen disse, pela bênção do próprio sobrevivente, peço que votem em mim. Ele esperou em silêncio. Era uma jogada drástica. Juntar-se à igreja do sobrevivente deixava Ellen sob a autoridade espiritual de um grupo externo. Mas Ham e Demou também pensaram ser uma boa ideia. Ellen passara grande parte do dia anterior espalhando os boatos aos cidadãos Ska sobre sua decisão. Parecia um bom motivo. A única coisa que o preocupava era Ven. Olhou para ela, que não parecia gostar de seu lugar na igreja do sobrevivente, e ter Ellen unindo-se a ela significava que, tecnicamente, ele a aceitava como parte da mitologia. Tentou encontrar o olhar dela e sorrir, mas ela não olhava para ele, estava olhando para o público. Ellen franziu o senho. Ven levantou-se. Um homem do público de repente empurrou para o lado dois soldados na fileira da frente. Em seguida saltou de forma sobrenatural para aterrissar no palco. O homem puxou um bastão de duelo. O quê? Ellen pensou, em choque. Felizmente, os meses de treinamento por ordem de Tyndall haviam lhe despertado instintos que ele não sabia que tinha. Quando o Brutamontes atacou, Ellen agachou-se e rolou, chocou-se contra o assoalho, cambaleando, e virou-se para ver o homem troncudo avançando sobre ele com o bastão de duelo em riste. Um farfalhar de rendas brancas e saias flutuaram no ar sobre Ellen. Vena atingiu Brutamontes com o pé, lançando-o para trás enquanto ela girava, as saias esvoaçando. O homem grunhiu. Vena aterrissou com um baque bem na frente de Ellen. O salão da Assembleia ecoou com gritos e berros repentinos. Ven chutou o púlpito do caminho. Fica atrás de mim, ela sussurrou, e uma adaga de obsidiana reluziu em sua mão direita. Ela assentiu, hesitante, desembainhando a espada na cintura enquanto se erguia. O Brutamontes não estava sozinho. 3 pequenos grupos de homens armados moviam-se pelo recinto. Um atacou a fileira da frente, distraindo os guardas que estavam ali. Outro grupo estava subindo no palco. O terceiro grupo parecia ocupado com algo em meio à multidão. Os soldados de Seth. O Brutamontes conseguiu ficar em pé. Não parecia ter sofrido muito com o chute de Ven. Assassinos, Ellen pensou. Mas quem os enviou? O homem sorriu quando um grupo de 5 amigos se juntou a ele. O caos tomou o salão, e os membros da Assembleia se espalharam com seus guarda-costas correndo ao redor deles. Ainda assim, a luta na frente do palco impedia qualquer um de correr naquela direção. Os membros da Assembleia apanharam-se na saída lateral do palco. Os agressores, no entanto, não pareciam preocupados com ele. Apenas com Ellen. Vin permaneceu agachada, esperando os homens atacarem, sua postura ameaçadora apesar do vestido cheio de tufos. Ellen realmente pensou tê-lo ouvido rosnar baixinho. Os homens atacaram. Vin avançou, golpeando o Brutamontes líder com uma adaga, mas o braço dele era muito grande, e facilmente defendeu-se com um giro de bastão. Havia 6 homens no total. 3 eram obviamente Brutamontes, deixando os outros 3 parecerem lança-moedas ou atiradores. Um componente poderoso de controladores de metais. Alguém não queria que ela terminasse essa luta rapidamente com moedas. Eles não entendiam que ela nunca usaria moedas nesta situação, não com ela tão próxima e com tantas pessoas no salão. Moedas não poderiam ser desviadas em segurança. Se ela atirasse um punhado nos inimigos, pessoas aleatórias morreriam. Ela precisava matar esses homens rapidamente. Já estava se espalhando, cercando Ellen e Vin. Eles se moviam aos pares, um brutamontes e um lança-moedas em cada grupo. Atacariam pelas laterais, tentando passar por ela e atingir Ellen. Vin estendeu o braço para trás, queimando ferro, puxando a espada de Ellen da bainha com um retinido.
pegou-a pelo punho, lançando-a num dos pares. O lança-moedas empurrou-a de volta, e ela, por sua vez, empurrou para a lateral, fazendo a espada girar na direção de um segundo par de alomânticos. Um deles empurrou-a de volta para ela de novo. Vin puxou de trás, atraindo o porta-espada com adornos de metal das mãos dele e atirando-o no ar pelo fecho. O porta-espada passou a espada no ar. Desta vez, o lança-moedas empurrou as duas peças para fora do caminho, defletindo-os na direção do público em fuga. Homens gritavam em desespero enquanto pisoteavam e tentavam abrir caminho para fora do salão. Vin cerrou os dentes. Precisava de uma arma melhor. Ela lançou uma adaga de pedra num par de assassinos, e em seguida pulou na direção de outro, girando por baixo da arma do brutamontes agressor. O lança-moedas não tinha qualquer metal nele que ela pudesse sentir. Estava apenas lá para impedir que ela matasse o brutamontes com moedas. Provavelmente achavam que Ven seria fácil de vencer se fosse privada da capacidade de lançar moedas. O brutamontes girou o bastão para trás, tentando acertá-la com a ponta. Ela agarrou a arma, sacudindo-a para frente e saltando enquanto empurrava os balcões da Assembleia para trás de si. Seus pés atingiram o brutamontes no peito e ela chutou forte com o peltre avivado. Quando ele grunhiu, Ven puxou-se para trás na direção dos pregos dos bancos com o máximo de força que conseguiu. O brutamontes conseguiu ficar em pé. Contudo, parecia totalmente surpreso ao ver Ven afastando-se dele, segurando seu bastão nas mãos. Ela aterrissou e girou na direção de Ellen. Ele havia encontrado uma arma, um bastão de duelo, e teve o bom senso de encostar-se numa das paredes. À direita dela, alguns dos membros da Assembleia estavam amontoados, cercados por seus guardas. O salão estava muito cheio, as saídas eram pequenas demais e muito apinhadas para todos escaparem. Os membros da Assembleia não fizeram movimento algum para ajudar Ellen. Um dos assassinos gritou, apontando quando Ven empurrava os bancos e atirava na direção deles. Colocando-se na frente de Ellen, dois brutamontes ergueram as armas quando Ven girou no ar, puxando levemente contra as dobradiças da porta para virar. Seu vestido revoou quando ela aterrissou. Preciso mesmo agradecer ao modista, ela pensou, enquanto erguia o bastão. Ela considerou por um instante se livrar do vestido, mas os brutamontes foram para cima dela rápido demais. Ela bloqueou os dois golpes de uma vez. Em seguida, jogou-se entre os homens, queimando o peltre, movendo-se mais rápido do que eles. Um deles xingou, tentando girar seu bastão. Vin quebrou sua perna antes que ele pudesse fazer isso. Ele caiu com um uivo e Vin saltou atrás dele, forçando-o a cair enquanto golpeava o segundo brutamontes no ar. Ele bloqueou o golpe. Em seguida, empurrou sua arma contra ela para tirá-la de cima do companheiro. Ellen atacou, mas os movimentos do rei pareciam lentos demais se comparados aos dos homens avivando o peltre. O brutamontes virou-se quase indiferente, esmagando a arma de Ellen com um único golpe. Vin gritou quando caiu. Ela arremessou o bastão no brutamontes, forçando-o a se afastar de Ellen. Ele mal havia se esquivado quando Ven chegou ao solo, reequilibrando-se e golpeando com uma segunda daga. Ela avançou antes que o brutamontes pudesse voltar-se para Ellen. Uma chuva de moedas voou na direção dela. Ela não podia empurrá-las de volta, não na direção da multidão. Ela berrou, jogando-se entre as moedas de Ellen. Em seguida, empurrou para os lados, dividindo-as o melhor que pôde para que elas espirrassem contra a parede. Mesmo assim, sentiu um estalo de dor no ombro. De onde ele tirou essas moedas? Ela pensou, frustrada. No entanto, quando olhou para o lado, viu o lança-moedas em pé, ao lado de um membro da Assembleia encolhido, que tinha sido forçado a entregar sua bolsa de moedas. Ven apertou os dentes. Seu braço ainda funcionava. Isso era o que importava. Gritou e lançou-se sobre o brutamontes mais próximo. Porém, o terceiro brutamontes recuperou sua arma, aquela que Ven lançara, e agora estava circulando com seu lança-moedas para tentar chegar por trás de Ven. Um de cada vez, Ven pensou. O brutamontes mais próximo golpeou com sua arma. Ela precisava surpreendê-lo. Então, ela não desviou ou bloqueou. Simplesmente
recebeu o golpe na lateral, queimando duralumínio e peltre para resistir. Algo rompeu-se dentro dela quando foi atingida, mas com duralumínio ela estava forte o bastante para ficar em pé. A madeira se despedaçou, e ela continuava avançando, enfiando a adaga no pescoço do Brutamontes. Ele caiu, revelando um lança-moedas surpreso atrás dele. O peltre de Ven evaporou com o duralumínio, e a dor apareceu com tudo na sua lateral. Mesmo assim, ela arrancou a adaga quando o Brutamontes caiu, ainda se movendo rápido bastante para derrubar o lança-moedas, desferindo um golpe em seu peito. Então ela tombou, arfando em silêncio, amparando suas costelas enquanto os dois homens morriam aos seus pés. Resta um Brutamontes, ela pensou, em desespero, e dois lança-moedas. Ela não precisa de mim. Ao lado, ela viu um dos lança-moedas disparar um punhado de moedas roubadas na direção de Ellen. Ela gritou, empurrando-as para longe, e ouviu o praguejar do lança-moedas. Ela se virou, contando com as linhas azuis do aço para alertá-la se os lança-moedas tentassem atirar qualquer coisa em Ellen, e puxou seu frasco de reposição da manga, que ela havia prendido bem para impedir que fosse puxado. No entanto, quando ela abriu a tampa, o frasco foi atraído de sua mão agora desajeitada. O segundo lança-moedas arreganhou os dentes quando empurrou o frasco para longe, tombando-o e espalhando seu conteúdo no chão. Vin rosnou, mas sua mente ficava cada vez mais confusa. Precisava de Peltry. Sem ele, o grande ferimento da moeda no seu ombro, seu sangue avermelhado, sua manga avermelhando sua manga rendada, e a dor excruciante na lateral seriam demais. Ela quase não conseguia pensar. Um bastão girou na direção dela. Ela se jogou para o lado, rolando. No entanto, não tinha mais a graça ou a velocidade do Peltry. Ela poderia ter se desviado do golpe de um homem normal, mas o ataque de um alomântico era outra história. Eu não deveria ter queimado duralumínio, ela pensou. Foi uma aposta que permitiu que ela matasse dois assassinos, mas havia deixado muito exposta. O bastão desceu na direção dela. Algo grande atingiu o Brutamontes, lançando-o no chão numa agitação rosnante de garras. Vin saiu de sua esquiva enquanto o Brutamontes socava Oressor na cabeça, rachando seu crânio. Ainda assim, o Brutamontes sangrava e xingava, e seu bastão rolara para longe. Ven agarrou-o, cambaleando e apertando os dentes, enquanto lançava a outra ponta do bastão no rosto do homem. Ele recebeu o golpe com um praguejo, passando uma rasteira nela. Ela caiu ao lado de Oressor, o cão de caça. Estranhamente, estava sorrindo. Havia um ferimento em seu ombro. Não, não era um ferimento, uma abertura na carne, e um frasco de metal escondido dentro dela. Ven pegou-o, rolou, mantendo-o escondido enquanto o Brutamontes ficava em pé. Ela virou o conteúdo, os flocos de metal na boca. No chão, ao lado dela, pôde ver a sombra do Brutamontes, erguendo a arma para uma pancada poderosa. O Peltry avivou-se dentro dela e suas feridas tornaram-se meros zumbidos irritantes. Ela se lançou para o lado, quando o golpe foi desferido, atingindo o assoalho, fazendo voar lascas de madeira. Ven saltou em pé, acertando o punho no braço do oponente surpreso. Não foi o bastante para quebrar os ossos, mas obviamente havia doído. O Brutamontes, agora sem dois dentes, grunhiu de dor. De esguelha, Ven viu o Oressor em pé, a mandíbula no chão, a mandíbula do cão pendurada de forma estranha. Ele assentiu para ela. O Brutamontes pensaria que ele havia morrido com o crânio rachado, mas as moedas voaram na direção de Ellen. Ela as empurrou sem nem olhar. Na frente dela, Oressor atingiu o Brutamontes por trás, fazendo-o gritar, surpreso no instante em que Ven atacou. O bastão do Brutamontes passou a um dedo de distância da cabeça dela quando despencou nas costas de Oressor, mas a mão dela atingiu o rosto do homem. Porém, ela não deu um murro. Aquilo não adiantaria muito contra um Brutamontes. Ela estava com um dedo estendido em sua mira. Era incrível. O olho do Brutamontes estalou quando ela golpeou com o dedo para dentro da órbita ocular. Ela saltou para trás enquanto ele gritava, erguendo a mão para o rosto. Ela socou o peito dele, jogando-o no chão. Em seguida, saltou sobre a forma caída de Oressor no chão e apanhou a adaga caída. O Brutamontes morreu, agarrando o rosto em agonia, a adaga cravada no peito. Ven girou, procurando Ellen desesperadamente. Ele havia tomado as armas de um dos Brutamontes caído e estava se defendendo dos dois lança-moedas restantes, que tinham se frustrado, pelo que parecia, quando ela afastara todos os seus ataques com moedas. Em vez disso, secaram bastões de duelo para atacá-lo.
sacaram bastante de duelo para atacá-lo diretamente. O treinamento de Ellen foi o bastante para mantê-lo vivo, mas apenas porque seus oponentes mantiveram um olho em Ven para garantir que ela não tentaria usar moedas. Ven chutou para cima o bastão do homem que acabara de matar, agarrando-o. Um lança-moedas gritou quando ela rosnou e lançou-se na direção deles, girando sua arma. Um deles teve presença de espírito para empurrar os bancos e fugir. A arma de Ven ainda o alcançou no ar, jogando-o para o lado. O próximo golpe derrubou seu companheiro que tentara correr. Alan ficou parado, ofegante, seus trajes desordenados. Ele se saiu melhor do que eu pensava, Ven admitiu, curvando-se e tentando avaliar o dano na lateral. Precisaria de uma bandagem para o ombro. A moeda não atingira o osso, mas o sangramento... Ven! Alan gritou. Algo muito forte de repente agarrou-a por trás. Ven engasgou quando foi lançada para trás e jogada ao solo. O primeiro brutamontes. Ela quebrou sua perna. Em seguida, se esqueceu dele. Ele estava com as mãos ao redor do pescoço de Ven, apertando-o assim que se ajoelhou sobre ela, as pernas pressionadas contra o peito, o rosto com ódio selvagem. Seus olhos estavam esbugalhados, a adrenalina misturada ao peltre. Ven buscou fôlego, foi arrastada para anos antes, para as surras dadas pelos homens que partiam para cima dela. Gammon, Ren e uma dúzia de outros. Gammon, Ren e uma dúzia de outros. Não, ela pensou, avivando o peltre e lutando. No entanto, ele aprendera, e era muito maior que ela, muito mais forte. Ela golpeou as costas do homem com seu bastão, mas o brutamontes mal se encolheu. Ven não conseguia respirar, sentia a garganta sendo esmagada. Tentou separar as mãos do brutamontes, mas era como Ham sempre dizia, seu tamanho pequeno era uma grande vantagem na maioria das situações, mas quando se chegava ao ponto da força bruta, ela não era páreo para um homem corpulento e musculoso. Tentou puxar-se para o lado, mas a pegada do homem era forte demais, seu pouco peso se comparado ao dele. Ela lutava em vão. Ainda tinha duralumínio. Queimá-la apenas fazia os outros metais desaparecerem, não o próprio duralumínio. Mas da última vez ela quase morrera. Se não derrubasse logo o Brutamontes, ficaria sem peltre novamente. Helen golpeava, gritando por ajuda, mas sua voz parecia distante. O Brutamontes apertou o rosto quase contra o de Ven, e ela conseguia ver sua fúria. Naquele momento, incrivelmente, um pensamento lhe ocorreu. Onde eu vi este homem antes? Sua visão escureceu. Porém, enquanto o Brutamontes apertava as mãos, ele chegava cada vez mais perto, mais perto, mais perto. Ela não tinha escolha. Vendo queimou o duralumínio e avivou o peltre. Ela abriu as mãos do oponente para os lados e deu uma cabeçada no rosto dele. A cabeça do homem explodiu tão facilmente como o globo ocular do outro. Ven tomou fôlego e empurrou o cadáver sem cabeça de cima dela. Ellen cambaleou para trás. Seu traje e rosto salpicados de vermelho. Ven ficou em pé com dificuldades. Sua visão escureceu quando o peltre se dissipou, mas mesmo assim conseguiu ver uma emoção no rosto de Ellen, forte como sangue em seu uniforme branco e brilhante. Horror. Não, ela pensou, sua mente empalidecendo. Por favor, Ellen. Não é... Ela caiu para frente, incapaz de manter a consciência. Ellen estava sentado com seu traje arruinado, mãos contra a testa, a destruição do salão da Assembleia assustadoramente vazio ao redor dele. Ela viverá, Ham falou. Na verdade, não se feriu muito. Bem, nada muito grave para Ven. Apenas precisa de bastante peltre e de algum cuidado de Caesar. Ele diz que nem quebrou as costelas. Apenas trincou. Ellen assentiu, distraído. Alguns soldados estavam levando os cadáveres embora, entre eles os 6 homens que Ven assassinou, inclusive aquele no final. Ellen apertou os olhos. O que foi? Ham perguntou. Ellen abriu os olhos, fechando o punho para evitar tremer. Eu sei que você viu muitas batalhas, Ham, ele falou, mas eu não estou acostumado com elas. Não estou acostumado com... Ele se afastou quando os soldados arrastaram para fora o corpo decapitado. Ham observou o cadáver ser levado. Eu vi lutando uma vez só antes, sabe? Ellen falou, em voz baixa. No palácio. 1 ano atrás. Ela apenas lançou alguns homens contra as paredes, nada como isso.
Ham sentou-se ao lado de Ellen, nos bancos. Ela é uma nascida das brumas, El. O que esperava? Um único brutamontes pode facilmente derrubar 10 homens, dúzias, se tiver um lança-moedas para ajudá-lo. Uma nascida das brumas, bem, eles são como exércitos numa pessoa só. Ellen assentiu. Eu sei, Ham. Eu sei que ela matou o Senhor Soberano. Ela até me contou como enfrentou vários inquisidores de aço, mas eu nunca tinha visto. Ele fechou os olhos outra vez, a imagem de Ven tombando na direção dele no final, seu lindo vestido branco de baile coberto com o sangue do homem que ela acabara de matar com a testa. Ela fez isso para me proteger, ele pensou, o que não faz com que seja menos perturbador. Talvez isso deixe tudo ainda um pouco mais perturbador. Ele forçou os olhos a se abrir. Não podia se dar ao luxo de se distrair. Precisava ser forte. Era o rei. Acha que Strath os mandou? Ellen perguntou. Ham assentiu. Quem mais? Os alvos eram você e Seth. Acho que sua ameaça de matar Strath não foi tão conclusiva quanto presumimos. Como está Seth? Ele mal escapou vivo. Nessas circunstâncias, eles massacraram metade dos soldados dele. Não Na briga, Demo e eu não conseguimos nem ver o que estava acontecendo no palco com você e Ven. Helena assentiu. Quando Ham chegou, Ven já havia cuidado dos assassinos. Levou apenas poucos minutos para exterminar 6 deles. Ham ficou em silêncio por um momento. Finalmente, ele se virou para Ellen. Eu admito, Hel, ele disse num murmúrio. Estou impressionado. Não vi a luta, mas vi o resultado. Uma coisa é lutar com 6 alomânticos. Outra é fazê-la enquanto tenta proteger uma pessoa normal e manter todos os presentes ilesos. E aquele último homem... Você se lembra de quando ela salvou Brisa? Ellen perguntou. Foi tão distante, mas eu juro que a vi jogando cavalos para o alto com alomancia. Já ouviu falar de alguma coisa assim? Ham sacudiu a cabeça. Ellen sentou-se em silêncio por um instante. Acho que precisamos fazer alguns planos. Com os eventos de hoje, não podemos. Ham ergueu os olhos quando Ellen parou de falar. O quê? Mensageiro. Ellen disse, acenando com a cabeça na direção da entrada. De fato, o homem apresentou-se aos soldados. Em seguida foi escoltado até o palco. Ellen levantou-se, caminhando para encontrar-se com o baixote que usava o escudo de Penrod em seu casaco. Milord, o homem disse, curvando-se, fui enviado para informá-lo que a votação continuará na mansão de Penrod. A votação? Ham perguntou. Que bobagem é essa? A Vossa Majestade quase foi assassinada hoje. Desculpe, milord, o mensageiro disse. Eu vim apenas para entregar a mensagem. Ellen suspirou. Ele esperava que na confusão Penrod não se lembrasse do prazo. Se eles não escolherem um novo líder hoje, Ham, então eu mantenho a coroa. Eles já desperdiçaram o período de tolerância. Ham bufou. E se houver mais assassinatos? Lhe perguntou, em voz baixa. Vin ficará de cama por alguns dias, no mínimo. Não posso contar com ela para me proteger o tempo todo. Ellen falou. Vamos. Eu voto em mim mesmo, Lord Penrod disse. Sem surpresas, Ellen pensou. Sentava-se na confortável sala de estar de Penrod, acompanhado por um grupo trêmulo de membros da Assembleia. Nenhum deles, infelizmente, havia se ferido no ataque. Vários seguravam bebidas e havia um verdadeiro exército de guardas aguardando ao redor do perímetro, olhando-se com desconfiança. Também estavam na sala cheia Norton e outros 3 escribas que testemunhavam a votação segundo a lei. Voto em Lord Penrod também, disse o Lord Duckler. Também já esperado, Ellen pensou. Imagino quanto isso custará a Penrod. A mansão de Penrod não era uma fortaleza, mas era luxuosamente decorada. A maciez da poltrona de Ellen era bem-vinda como alívio para as tensões do dia. Ainda assim, Ellen temia que fosse reconfortante demais. Seria muito fácil pegar no sono. Voto em Seth, disse Lord Hebrand. Ellen mostrou interesse. Era o segundo para Seth, o que o deixava para trás de Penrod em 3. Todos voltaram-se para Ellen. Eu voto em mim mesmo, ele disse, tentando projetar uma firmeza que era difícil de manter depois de tudo o que acontecera. Os mercadores eram os próximos. Ellen recostou-se, preparando para a sequência esperada de votos em Seth. Voto em Penrod, Phelan falou. Ellen ajeitou-se na poltrona, alerta. O quê? O próximo mercador votou também em Penrod. Como fez o seguinte e o outro. Ellen ficou surpreso, ouvindo. O que perdi? Ele pensou. Olhou para Ham, que deu de ombros, confuso.
Phelan olhou para Ellen, sorrindo amigavelmente. Contudo, ela não conseguia dizer se havia amargura ou satisfação naquele olhar. Eles trocaram seu apoio com tanta rapidez. Phelan tinha sido quem contrabandeara Seth para dentro da cidade em primeiro lugar. Ellen olhou para a fileira de mercadores, tentando avaliar as reações, com pouco sucesso. O próprio Seth não estava na reunião. Ele havia se retirado para a Fortaleza Hastings para cuidar de seu ferimento. Voto em Lord Venture, disse Halls, o primeiro da facção Ska. Isso também causou uma agitação na sala. Halls encontrou o olhar de Ellen e assentiu. Era um seguidor fervoroso da Igreja do Sobrevivente. E, embora os diversos pregadores da religião estivessem começando a discordar sobre como organizar seus seguidores, todos concordavam que um seguidor no trono seria melhor para eles do que entregar a cidade para Seth. Haverá um preço a pagar por esse apoio. Ellen pensou quando os Ska votaram. Conheciam a reputação de honestidade de Ellen, e ele não trairia a confiança deles. Ele dissera a eles que se tornaria um membro notório da seita. Não lhes havia prometido crença, mas prometera devoção. Ainda não tinha certeza do que entregaria, mas ambos sabiam que precisariam um do outro. Voto em Penrod, disse Jaston, um trabalhador do canal. Eu também, disse Thirds, seu irmão. Ellen cerrou os dentes. Sabia que os dois seriam um problema. Nunca gostaram da Igreja do Sobrevivente, mas 4 dos Ska já tinham dado seus votos, com apenas 2 remanescentes. Ele tinha uma boa chance de ter um empate. Voto em Venture, disse o próximo homem. Eu também, disse o último Ska. Ellen lançou um sorriso de agradecimento para Vet, o eleitor. Isso perfazia 15 votos para Penrod, 2 para Seth e 7 para Ellen. Impasse. Ellen reclinou-se levemente, sua cabeça repousada contra o encosto almofadado da poltrona, suspirando com suavidade. Você fez seu trabalho, Ven, ele pensou. Eu fiz o meu. Agora precisamos apenas manter este país unido. Uma voz disse. Posso mudar meu voto? Ellen abriu os olhos. Era Lord Hobran, um dos votos de Seth. Digo, é óbvio agora que Seth não vencerá, Hobran falou, corando levemente. O jovem era um primo distante da família Elariel, o que provavelmente lhe dava seu assento na Assembleia hoje. Nomes ainda significavam poder em Luthadel. Não tenho certeza se você pode ou não mudar, Lord Penrod disse. Bem, eu preferiria que meu voto valesse alguma coisa, Hobran falou. Há apenas 2 votos para Seth no fim das contas. A sala ficou em silêncio. Um a um dos membros da Assembleia viraram-se para Ellen. Norden, o escriba, fitou os olhos de Ellen. Havia uma cláusula que permitia que os homens mudassem seus votos, desde que o chanceler não tivesse oficialmente encerrado a votação, o que de fato ele não havia feito. A cláusula era bastante oblíqua. Norden provavelmente era o único na sala, além de Ellen, que conhecia a lei o bastante para interpretá-la. Ele assentiu levemente, ainda fitando os olhos de Ellen. Ele seguraria a língua. Ellen estava sentado em silêncio numa sala cheia de homens que confiavam nele, mesmo que o houvessem rejeitado. Podia fazer como Norden fez. Poderia não dizer nada, ou poderia dizer que não sabiam. Sim, Ellen falou suavemente. A lei permite que você mude seu voto, Lord Hobran. Pode fazê-lo apenas uma vez e precisa fazê-lo antes que o vencedor seja declarado. Todos têm a mesma oportunidade. Então, voto em Lord Penrod, Hobran falou. Eu também, disse Lord Hill, o outro que havia votado em Seth. Ellen fechou os olhos. Há alguma outra alteração? Lord Penrod perguntou. Ninguém se pronunciou. Então, Penrod disse. Vejo 17 votos para mim, 7 votos para Lord Venture. Oficialmente encerro a votação, e humildemente aceito a nomeação como rei. Servirei como este título da melhor forma que puder. Ellen levantou-se, retirando lentamente a coroa. Aqui, ele disse, pousando-a na prateleira da lareira. Vai precisar dela. Ele assentiu para Ham. Em seguida saiu sem olhar para trás, para os homens que o dispensaram.